Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom galera com vocês? Marco Polo mais uma vez aí gravando mais um episódio, é nosso qual, Sara, agora? Sexto, quinta, sétimo? Eita, e aí, peguei. Convidado mais que especial, sexto né? Convidado mais especial, meu amigo de longas datas, Thiago Marques, Isso cara aí. forte aí, que a gente já tem muita experiência, Verdade, muito tem tempo, muita né? história, né, cara? Que legal, seja bem-vindo aí no nosso Obrigado, podcast. A ideia do nosso podcast é um bate-papo informal, Tá. que a gente vai trocar ideia, falar um pouco da sua bagagem, quem é você, um pouquinho do CPF aí por trás do crachá verde, né? E eu queria que você contasse um pouco a história, quem é você, se apresenta aí para o nosso público aí que tá acompanhando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou o Thiago Marques aí. Conheço o Marco Polo aí por longas jornadas aí, a amizade. Tinha cabelo, que vem... né? É. Uma amizade que vem aí desde 2013, né, cara? Isso. Então. Mais de 10 fantástico, anos, né, Thiago? Mais de 10 anos aí. Legal, top. Esse ano aí a gente fazendo aí, completando 11 anos, né? Então, satisfação poder acompanhar a história de uma pessoa tão importante como você aqui na região. Principalmente quando a gente fala de provedor, ali de redes. Isso. Então, é massa, né? Então, eu trago sempre um pouquinho da minha história, né? Como eu comecei. E eu tenho ali, eu vejo muita coisa parecida, né, com a gente. Uhum. Então, nós viemos de famílias ali simples, né? Justo. Onde De trabalho baixo, ali, né? Baixo ali, vamos conquistando e tem que correr. Nada foi... Caiu do céu, né? Isso. Então, redes pra mim, né? Chegou na minha vida em 94, né? Então, Caramba. 94. Foi de que ano? Eu sou de 84. Né? Caramba. Pensei que Então, tu ali era... Sou de 88, eu pensei que você era da minha idade. Não, pois é. E aí, lá em 94, né, ali o projeto do governo, onde facilitou a compra de equipamentos. Minha mãe, sou filho de professora, né, venho de uma família de professores, então não à toa. Legal. E lá em 94 a gente teve a oportunidade de comprar o nosso primeiro computador, né, ali um DX486. Top, era uma bala. E aí eu já brincava um pouquinho ali com... uma parte ali de redes, né? Meu pai trabalhava na Sudene, no laboratório de análises químicas. Uhum. E lá eu tinha a oportunidade de conhecer, né? Conheci redes Token Ring, né? Caramba. Às vezes eu desligava o computador ali, cara, tinha que fazer todo o passasse do token, a passagem do token, né? Pra reconhecer as máquinas, né? Putz, enfim, era dali, né? Central de pega também, eu vi muito. Entendi. E voltando um pouquinho para a história, então quando foi ali em 98, né, era aquele grande boom, né, dos técnicos e tal, internet. O acesso ao computador fica mais fácil para muitas pessoas. Para muitas pessoas, então eu entrei num curso de manutenção de micro, depois eu entrei num curso de redes. Legal. E aí para poder... Você fez qual foi a... Na época, Marcos, era Interdata. Legal. Não sei se aqui no Rio Grande do Norte a Interdata tinha um... Não, eu acho que... Eu fiz o Senac aqui, era muito forte o né? Senac. Que era forte o Senac. Lá era Interdata, né? Você é de Recife, né? Isso, sou de Recife, natural de Recife. E lá na Interdata, cara, assim, tinha uma oportunidade e eu, tô vendo aqui, né, 15 anos, era a época... Hoje tem o menor aprendiz, né? Naquela época é assim, vai lá, o pai diz, eu não passo fome. Né? Isso, não tô liso, o menino não quer se perder, então vai. Legal. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de manutenção de redes e um curso de desenvolvimento, né? De software. Então eu ainda brinco um pouquinho, mas não é muito a minha praia. E aí, desde lá, eu comecei a trabalhar, né? Fiz o Ibratec, né? Extinta Unibratec. Uhum. E aí foi sim quando eu tive a oportunidade de estar na Universidade Federal, passei por alguns CEDEPs, alguns órgãos da vida, e participei do primeiro... E aí é bacana a minha ligação com o Rio Grande do Norte, né? Eu participei do projeto de inclusão digital. Acho que você chegou aqui a conhecer, onde a gente estava ali, tinha, né, o apoio do Fierne, o Senac também, SESI, Fiesp, algo desse tipo aí, me perdoa a falha da memória. E aí a gente fez vários núcleos de estudo. Entendi. Então um era em Parnamirim, o outro era perto do Hotel Tirol, não me recordo. No Hotel Mene, por ali. Isso, por ali. Uhum. E o outro foi em Mossoró, no Senac de Mossoró. Entendi. E então, o objetivo desse projeto era o quê? Era levar a inclusão digital. Perfeito. Eu tive um laboratório, inclusive, que eu fiz na SAMS. Eu ficava na entrada da SAMS, lá em Macaíba, ali na BR. Isso. E aí eu era responsável, né, junto com a equipe da gente, por montar toda a infraestrutura de redes e tal. Naquela época,
o rádio, né, que aí é a minha especialização, já chega, ele já era um pouco forte, mas ainda não era o viés de trabalho dos técnicos no mercado, né? Então, 2007, né, o ano ali onde teve realmente esse boom da rede sem fio, né, o wireless, Isso. era a sensação. Começou a massificar isso aí, né? Isso. Ficar mais acessível, porque os dispositivos eram caros e era difícil de encontrar no mercado também, sim. né? Então, nessa época, a gente tinha alguns bons fabricantes, né? E aí, em 2007, a Intelbras estava começando, né, o trabalho com essa parte de redes. Legal. Então, bacana que eu estava Começou com um roteadorzinho, aquele roteadorzinho branquinho, né? Exatamente. Um portfólio bem limitado, Isso, né, você Thiago? tinha a caixa à época era uma caixa preta e azul. E eu não lembro mais agora a nomenclatura de cabeça. Depois você pode 10 colocar anos, aí. né, isso Né? Isso. E aí em 2007 eu estava fazendo a minha especialização, né, na Unicap, PE. E estava na decisão de ter que fazer a dissertação e tem que fazer o trabalho monográfico, né? E aí eu disse, cara, eu trabalhava já numa distribuidora, tinha acesso a vários equipamentos. Você trabalhava no setor da assistência técnica? Eu era o suporte técnico. Legal. Era para o cliente, mas também era o suporte técnico para os vendedores, né? O suporte técnico interno. Entendi. Então, dava suporte à equipe de vendas. Exatamente. Legal. Então imagina, o cliente, o parceiro, ele ia comprar o equipamento, precisava, então você tem que estar ali orientando ele, como fazer a instalação, projetos, enfim. E aí foi interessante que nessa época eu consegui fazer alguns testes com os equipamentos, né? Onde eu brincava um pouquinho com a criptografia. E aí o meu trabalho de pesquisa foi exatamente sobre hoje o que é padrão. Naquela época tu usava o TKIP, e aí o meu trabalho era exatamente fomentar o AES. O protocolo de mais segurança. Muito mais segurança, né? E aí o equipamento da Intelbras conseguiu ali me dar esse suporte, né, digamos assim. E aí começou a história realmente. Legal. Né, um pouco mais com a Intelbras. 2012, eu estava focado na academia, né? Então já estava dando aula na faculdade e tal. E aí me surgiu um convite de um amigo para dar um apoio a ele em uma outra distribuidora, né? Nesse meio tempo eu tinha pedido demissão dessa distribuidora anterior para focar ali na academia, né, em pesquisa, estudo. E aí esse meu amigo fez, cara, eu tô trabalhando na Intelbras e eu preciso de um apoio ali comercial. Esse cara, não vai dar para mim, tô na faculdade e tudo mais. E aí topei. Finalzinho de 2012. 2013, né? Acabei ali sendo convidado pela Intelbras, né? Minto, voltando um pouquinho, no finalzinho de 2012 foi o primeiro projeto do ITEC, que era o instrutor parceiro. Então estava ajudando esse meu amigo na distribuidora também, lá de Recife. Mas com a bandeira Intelbras. Isso, o distribuidor era só Intelbras. Legal. Né? E aí eu tive a oportunidade de poder ir para a fábrica. Então na época eu dava treinamento das centrais telefônicas, né? Então conecta, modulare, né? Então, a parte de telecom. Isso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica, né? E quando chegou lá, né, eu fiz... Hoje, acho que a maioria das pessoas que fizeram o curso comigo são instrutores também da Intelbras, né? E aí começou a história com a Intelbras. 2013, recebi o convite da própria Intelbras para trabalhar como instrutor. E aí vem esses 11 anos, né? Eu sempre brinco algumas vezes com o pessoal, né? Teve ali com direito a umas férias de 3 anos. Né? Então, passei no concurso do Exército e fui trabalhar com redes no Exército, né? Legal. Então, era uma experiência que faltava para mim. Né? Essa parte ali do AES, né? De poder transformar, né? Apoiar. Que não foi só eu. Esse concurso que você fez foi temporário, né? Um concurso temporário, exato. Legal. Todos os anos tem, Isso. né? Normalmente lá. Então, entram técnicos e oficiais. Perfeito. E aí eu tive a oportunidade de montar, sim, um provedor. Só que, claro, o provedor foi o Exército, né? Legal. Não só fui eu, claro. Mas tinha todo um time ali. E aí foi bacana, cara, porque eu aproveitei... Agregou muito, né? Como agregou, cara. Foi ali onde eu tive a oportunidade de realmente trabalhar com o protocolo BGP, né? Entendi. Então, anteriormente, só em a parte de roteamento, né? O roteamento de como a internet mesmo funciona. Entendi. E aí traz uma bagagem, inclusive, que a gente entrega, né, aos nossos parceiros, clientes. Você pegou a teoria e conseguiu realmente utilizar na prática, ali, né? Isso. Legal. Hoje a gente tem alguns simuladores de redes, mas normalmente
O simulador é uma coisa, no campo de batalha ali real É outra pegada, né? E aí em 2019 eu recebi o convite, né? Eu até brinco também entre alguns amigos. Eu fui resgatado, né? Fizeram uma missão de resgate lá no Exército para me trazer de volta para a Intelbras e cá estou nessa segunda temporada. Legal. E aí para mim foi uma satisfação, né? Quando eu voltei para a Intelbras e aí consegui conhecer a casa nova da MP, né? Legal. Tiago participou de toda a evolução da gente, né? Desde quando a gente era uma pequena loja de revenda, de balcão. Isso, cara. A gente, antes de começar a gravação, tava conversando aqui e contando, né? De toda a evolução. E esse mercado de internet, ele tomou uma proporção que a gente não imaginava, né, Tiago? Gigantesca, cara. O negócio, assim, explodiu e Tiago era da época ainda daquelas antenas de grade ainda, com adaptador, você usava access point, né? A gente trocava ideias, né? Tava ali a antena parts, ainda era um balcão. Justo. Então tava eu e você ali conversando, dialogando e o Igor atendendo no balcão cliente. Daqui a pouco a gente para e vamos ali. Então naquela época a gente não imaginava chegar ia ser tão rápido, né? Ia tomar uma proporção tão grande. Isso. A gente começou a vender material para internet... surgindo realmente da demanda dos próprios clientes, né? Preciso comprar, preciso material, preciso uma solução assim, assado. E antigamente a internet, para vocês que botam um chip ou então liga para operadora e bota, antigamente não era desse jeito. Era assim, você tinha que ter um telefone fixo, tinha que pagar um provedor, tinha que pagar a antiga Velox, né? Isso. Então era um custo, quem tinha internet em casa era um custo muito alto. Então o provedor regional do bairro, aquele cara que tinha uma lan house muitas vezes, né, Tiago? Sim. Começou a compartilhar a internet ali. Esse cara era demandado todos os momentos de internet. Ele tinha um trabalho só de fazer realmente a instalação, né? Não tinha captação nenhuma. O cliente vinha atrás dele, né? É legal porque a gente compara um pouquinho com a parte de telecom, né? Onde a linha telefônica era muito cara, né? Na nossa adolescência ali. Então você tinha uma central telefônica na própria rua, né? E aí escolhia uma casa, que era onde tinha a linha, né? Perfeito. E aí as outras casas tinham os ramais, né? Era bem interessante. E aí a internet foi do mesmo jeito, né? O cara comprava ali um Velox, quem conseguia ter um Velox instalado na sua residência ali com 20 mega, por exemplo, que era a velocidade topada. Aí esse cara nem era nem em todo canto, em todo armário que tinha essa disponibilidade de velocidade, né? Tinha armário que você tinha 5 mega, né? E o cara tinha ali, sei lá, 20 casas, 30, e todo mundo era feliz, né? Porque era o que tinha. Então, o trabalho do provedor naquela época era manter essa infraestrutura, né? Da casa dele até a casa do seu cliente, né? E vendendo planos baixinhos, de 200, 128K, isso. 512, a gente estava acostumado com a internet de 54K que aparecia lá embaixo, né? Porque a real não era isso, né? Tudo, né? Isso. Então, foi uma grande evolução. E aí, voltando um pouquinho para nossa história, né? Eu lembro do trabalho que a gente fazia. Então, todas as vezes que eu vinha para Natal, que a gente trocava umas ideias. Então, você acabou conseguindo ser essa referência hoje, eu não tenho dúvida. No estado. Né? No estado, porque era naquela época. Eu lembro que muitas vezes a gente tava no balcão e aí chegava uma ligação. Aí eu disse, pô, Marco, vamos almoçar. E o cara, então, agora não dá porque tem um rádio ali que o cara não tá conseguindo alinhar. Configurar, né? Aí, a gente dava muito suporte lá na loja, né? Era... Show... Na época do lembra do Microtik, eu ganhava dinheiro demais com o Microtik. Montava o AP, né? Com o computador e tal. Era o mestre do Microtik, né? Depois a gente mexia muito. Tem muito provedor que começou a gente montando o primeiro Microtik, né? O cara pegava um computadorzinho, botava 2 placas de rede. Se hoje o mercado de consultores aqui em Natal, eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora. Se hoje o mercado para o consultor de provedores ali é bacana, é graças ao teu trabalho que tu fazia ali. Fomentou aquele negócio no começo. Isso, exatamente. E muito, assim, antigamente não é igual a hoje, que você faz um curso online, que tem YouTube, vídeo aula, mostrando como é que faz. Muitas vezes, pra gente adquirir um nível de conhecimento, a gente tinha que ir pra São Paulo, tinha que fazer curso fora, né? Pagar passagem, deslocar, né, Tiago? Eu costumo falar, Marcos, assim, em alguns cenários, né? A pandemia foi algo... Acelerou o negócio... A gente não... Aqui a ideia não é minimizar nada, né?
a coisa foi grave Isso. mesmo, né? Eu perdi parente, eu sei que pessoas perderam parentes também, mas não é sobre isso, né? É que O eu lado costumo dizer positivo, o lado né? positivo, né? Então, existiu um momento para esse segmento de internet, existiu um momento antes pandemia e o pós-pandemia, né? Então, antes da pandemia, você para justificar uma internet na casa de um cliente era muito difícil, o cara não valorizava, não, porque eu não preciso de internet, para que tem internet? Passa o dia fora de casa. É, né? E hoje, caramba, velho, hoje você tem, eu até brinco algumas vezes com o pessoal, hoje tem até o ovo net, né? O cara que pede ali, isso é ruim, porque é o cara que ele diz que tem 3 meses de isenção e ainda ganha uma bandeja de ovo, né? Para o cara poder, essa Aí ele briga. fica pulando de galho em galho. Isso, exato. E eu toquei nesse ponto porque eu acho que o provedor que ele hoje só vende internet, né? Provedor por internet, ele tá fadado à falência, né? Então, O nível de competição dele fica muito baixo, isso, né? e internet hoje é igual a remédio, é igual a água. Então, você vê na rua, por exemplo, tem vários depósitos de água. Então, se você só for vender a Aquilo água ali por específico. vender a água, o custo, claro, de quem vende a água é diferente do custo de quem fornece internet. Porque você tem colaborador para fazer a instalação, né? Tu tem um técnico que está na rua, tu tens toda uma infra equipamento pra tomar conta, né? Então, assim, se você for vender só internet por conexão, cara, hoje eu estava lendo, por exemplo, aí já tá chegando uma nova operadora que se juntou com a Vivo e com a TIM e que eles vão agora entregar a internet de graça para plano pré-pago. E onde é que esse cara vai ganhar dinheiro? Ele vai ganhar dinheiro assim, quando Thiago, a evolução do 5G aí vai tomar muito mercado. Pois cara. é, e é exatamente nisso que é o foco dele. Imagine só, você ter uma Herb instalada aqui no bairro e você atender todo mundo através dela. É isso aí, Sem cara. estar deslocando técnico, puxando fibra na rua. O mercado é muito dinâmico e assim, o provedor ele vai ter que estar conectado a isso aí, porque senão ele vai ficar para trás. Sim, com certeza. Né? Então tem que estar ligado no que está acontecendo, tem que agregar, como você falou, Agregar. outros serviços de vídeo, Isso. serviço de streaming de alguma Sim, coisa, telefonia, tem que se virar nos 30, né? Se Ele vai ter não- que ter um diferencial para se destacar no mercado. Se não tivesse diferencial, cara, infelizmente é uma questão de tempo, né? Uma questão E de assim, no outra entrevista que a gente fez com o nosso amigo Rani, a gente tava até falando, antigamente o provedor pequeno, ele ficava um pouquinho atrás. Por quê? Porque ele não usava a mesma tecnologia que as operadoras grandes utilizavam, né? Então você pegava uma Vivo, uma TIM, os caras chegavam com fibra Sim. ótica, backbone de GPON, papapá, ppp. E o provedorzinho no cabozinho UTP ou no rádio, trabalhando com 2.4, 5.8. Hoje em dia, o provedor regional, ele tem a mesma arma Eles que o estão provedor brigando grande. pau, É? tá ali. É O paridade, mesmo serviço cara. de qualidade de internet Isso. que o regional ele tem, o provedor grande provedor tem. grande tem. Então É isso acaba aí. sendo igualitário, né? Então o cara vai ter que ter outras abordagens, fazer um atendimento mais humanizado, o cara que conhece o dono, sabe quem é, o cara não tá falando com a central lá de São Paulo, da Bahia, de outro estado, né, Thiago? Esse é o grande diferencial. Então, assim, como eu atuo Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas algumas vezes eu tô ali no Ceará, Atendendo no as demandas, né? Piauí, né? Já fui para o Rio Grande do Sul, e isso foi uma grande oportunidade para mim. Agora, recentemente, fui para o Rio Grande do Sul para conhecer um pouquinho de como é no Sul essa parte do provedor. Então, não se diferencia muito. Né? E isso, por um lado, é bom, porque eu, por exemplo, que venho aqui, né, sou do Nordeste, a gente acaba tendo aquela visão de que, no Nordeste eu tenho porque é... Não, cara, é como você falou, na globalização tudo tá junto. Não é à toa que videogame é lançado no mesmo dia mundialmente. Pô. Justo. Celular, smartphone. Teve um lançamento agora da DJI do Isso. drone novo, foi um Sim. lançamento mundial que o cara Mundial, fez. velho. Imagina Mundial. você imaginar isso há 10, 5 anos Não, atrás, é impossível. Não é né? assim, cara. O acesso à informação, a logística de entrega de material, essas coisas. Isso. É muito E é aí muito o conforto, provedor, nesse momento, se ele não entrega uma solução diferenciada, acabou. Aí você faz, não, mas o meu provedor é tão longe, eu não estou na capital, então eu não preciso me preocupar muito com isso. Cara, acabou. Acabou isso. Então tu tem que agregar soluções. E acaba que hoje o provedor também ele tá agregando muito serviço, por exemplo. Na minha casa eu não tenho mais TV aberta. O meu filho, ele não sabe o que é isso.
ele não sabe ligar uma televisão e que de 11 horas vai passar o desenho que ele assiste. Cara, você falou um negócio... Entendeu? Não tem mais isso, né? A cultura já mudou, né? Já. Imagine o quanto o provedor ele vai surfar nessa onda, né, Tiago? Porque o seu filho também. Não, né? A gente ficava, tomava banho pra assistir Power Ranger na Globo, e depois do almoço e tal. A gente programava a nossa vida. A nossa vida tinha em função era rotina real, né? Justamente. Eu tava conversando, foi bom você ter falado isso. Eu tava conversando um dia desse com um cunhado meu, e Cauã assistiu Dragon Ball Z, né, que tem um remake dele, numa desses streams aí. Tem um remake dele, cara, que tem todos os episódios. E aí eu ficava brincando com o Cauã, disse assim, cara, eu me lembro da extinta Manchete e eu era programado. Cara, vou tomar banho mais cedo pra almoçar 3 horas e depois da tarde vai passar episódio tal. Um episódio ali da Manchete do e Dragon Ball Z. Perdeu, já lascou. Era, velho. Lascou. Já era. Não é? E às vezes era o seguinte, e não era seguido, porque ele deixava algumas vezes nas férias pra passar no período da manhã de tarde de novo. Entendi. E ficava, cara, eu disse, Cauã, eu vim, acho eu, que eu vim concluir essa saga toda que tu fez em 3 finais de semana. Eu acho que eu fiz em 5 anos e ainda perdi alguns episódios. O cara fez em 3 finais de semana. A velocidade de consumo de conteúdo é gigantesca. E aí achei o Cavaleiros do Zodíaco, né? Também num outro stream. E aí eu disse pra eles, filho, agora a gente vai assistir. Por quê? Porque eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco e Cauã, ele tá pegando essas coisas, sabe? Malu ainda vai ali e assiste um pouquinho. É menino, né? Mas... Só que, cara, eu achei são todos a Batalha de Hades, né? A Batalha das 12 Casas, enfim. Entendi. E, cara, fui olhar lá, tem 200 e poucos episódios. Eu não tenho dúvida que a gente, talvez ali em 5 sábados, vai assistir o que muitas vezes a gente passou metade da infância, cara. Assistir, então, né? essa velocidade que você falou, assim, é muito gigante. O provedor, ele tem que aproveitar essa oportunidade. Justo. Eu acho que o IPTV, né, é um tema polêmico, Justo. porque a gente tem, sim, os IPTVs ali piratas. Que não né? são corretos. Isso. Mas o IPTV em si, ele não é pirata, ele não é proibido. Na minha opinião, o que vai acontecer é que a emissora vai fornecer aquilo ali. É o que já está acontecendo, por exemplo. Se você comprar essas TVs mais modernas, você já vê que já vem nativo. Já vem nativo. É. Então, assim, você já tem A, B e C já tendo o próprio streaming principal. E aí você coloca lá, mas eu tenho que pagar uma assinatura. Eu disse, não. Se você quiser assistir o que está passando na TV, é aberto. Só que aí ele bota uma série que ele produziu, né? Tá tentando puxar o cara. Vai trazendo o cara e, ó, esse aqui vai passar no canal aberto, mas vai ser, sei lá, em 10 dias. Entendi. Mas se você quiser assistir de primeira mão em um dia, maratonar, né? Essa é a palavra do tempo, né? Maratona. E você acaba emendando, né? Claro, não tem como, pô. Eu viajei agora pra China, agora eu baixei a série de Billions aqui, o cara assiste e vai puxando um no outro, puxando no outro, quando você vai ver, você assistiu 10, 15, cara, e isso é um outro plus que o provedor ele pode estar surfando, né? Eu conheço um parceiro aqui da região, né, do estado, que ele desenvolve um aplicativozinho, né, todo legal dentro da Anatel. Customizado. Isso, que o provedor ele consegue customizar, então vai ter a cara dele ali. Entendi. Mas que tu tens todos os canais que, por exemplo, algumas grandes operadoras de TV fechada, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas que ela já tem e que o teu provedor oferece. Então, por exemplo, na casa da minha sogra, o provedor que fornece para ela, nos planos a partir de 100 megas, ele já disponibiliza gratuito todos os canais. Isso aí é um gatilho para que o cara evite cancelar aquele serviço com cara. aquele cara. E aí sabe o que é interessante? O plano da minha sogra era de 50 mega. E aí ela tava reclamando de lentidão e tal. E aí eu disse pra ela, eu fiz lá um cálculo, né, basicão, que a gente faz todos os dias, e disse, olha, minha sogra, o plano de 100 mega atende a senhora. Justo. E aí quando ela foi ligar lá, né, eu deixei o scriptzinho do que ela precisava, e aí ela foi lá, ligou para o pessoal fez, olha, se a senhora quiser o plano de 150 mega, a senhora tem outros benefícios, né? Um deles era a TV fechada, que aí ela não tinha na casa dela e as crianças reclamavam muito, né, disso. E aí ela pegou simplesmente e aumentou. Quanto que aumentou esse ticket para ela, no custo para ela? O custo para ela foi de mais uns R$50. E é um benefício. Quando ela olha o benefício, cara, é gigante. E para o provedor... O ticket, né? O provedor pegou um cliente que já estava na base,
que não tinha um histórico de uma recorrência de cancelamento ou de inadimplência, e simplesmente dobrou o ticket dela. Por quê? Porque ofertou um serviço diferenciado. Justamente. Isso é muito bom. Tiago, outra coisa que eu queria falar com você era a respeito dessa evolução, né, da internet. Agora você falando um pouco sobre a Intelbras. Queria que você falasse um pouco assim, Marco Paulo, eu peguei lá desde o roteadorzinho, da antena de grade, começamos com o TP, Suite PoE. Legal, né? Legal, cara. E conta um pouquinho da sua bagagem aí, da sua experiência com a mudança de tecnologia, né? Porque o nosso mercado a gente não para nunca, né? Então a gente sempre está se atualizando, sempre está sendo lançado um produto novo. Na minha época, quando eu comecei, era Wi-Fi 11.B, né? Que era 11 mega. Agora a gente tem Wi-Fi 7, 6. Isso. Queria que você falasse um pouquinho, principalmente dessa parte de Wi-Fi, né? Essa evolução. Sim. O que aconteceu, né? A quantidade de dispositivos conectados, né? Acabou isso aí, obrigando, cara. né? Naturalmente, né? Quando a Intelbras ela começou, né? E aí eu tô trazendo um pouco do histórico do que eu passei, né? Claro, aqui fica ali os adendos. Justo. Tem muita coisa ali interna que eu não tinha acesso, né? Então a Intelbras, ela quando começou, ela veio com a parte de suítes não gerenciáveis, né? Ali suítes de 8 portas e tal. Então bem nessa pegada aí da empresa que queria fazer ali uma extensão dentro da rede dela. Aquela outra empresa que queria, né, ganhar mobilidade dentro da sala. Então você tinha essa evolução, né? E aí a gente tá falando do Wi-Fi 4, né? Então o Wi-Fi 4 você tinha ali no máximo 54 megabits. Só que com um cenário onde se uma pessoa com um equipamento, um dispositivo, né, de má qualidade ou com baixa potência conectasse na rede, você tinha uma perda, cara, e puxava todo mundo para baixo. O data rate data rate ia lá para baixo, cara, ia lá para baixo. Infectava todo mundo, né? Exatamente. E aí depois a gente foi passando, né? Veio ali o advento ali do CFTV, né? O DVR. Então a Intelbras ali, uma das pioneiras em trazer o formato pizza box, né? Então o pessoal antes estava ali com placas. E aí você vem com aquele cenário e ali o Suite também te auxiliava bastante. Nessa época a gente ainda não tinha um PoE, né, aqui no Brasil, digamos assim, tão efetivo, até porque você usava o cabo coaxial para a câmera, né? Justo. Então o último ponto, digamos assim, da rede era o DVR, né? Então você estava assim ali ainda no Suite. Depois a gente foi evoluindo um pouco mais, né? Chegou a tecnologia N, então aí com essa tecnologia também foram começando a ter alguns serviços. Então acho que um cara que pegou muito bem ali naquela época ali foi o N-Plug, né? Que foi o nosso primeiro equipamentozinho que você colocava. Fazia repetição, Isso, ele fazia repetição de sinal. Só que o N-Plug tinha um N-Connect, né, que veio um pouco antes da sequência, que foi o primeiro roteador onde você colocava um pendrive, né? E você fazia um FTP. Isso aí, cara. Né? Legal, isso aí. Cara, aquilo dali foi fantástico, velho. Porque ajudava muito o profissional de rede, principalmente. Fazer compartilhamento, né? Cara, você colocava ali, sei lá, você precisa... não era um servidor de dados, não era essa a ideia. Mas era uma coisa mais limitada, né? E tu colocava principalmente o quê? O meu diretor, ele sempre precisa dessa apresentação. Então, tu deixava naquele pendrive. Tem um firmware que eu sempre atualizo nos PCs de toda a corporação. Um log de arquivo de senha, de alguma coisa que você precisa. Cara, isso era fantástico, velho. Então, esse produto foi muito bom. Ele tinha uma boa potência de sinal, né? Ele foi um produto que agregou muita coisa. Vendeu bastante, né? Isso, vendeu bastante. Na sequência, né, a gente começou ali a desenvolver as plaquinhas, né, porque você tinha qual era o grande gap? Eu tinha um notebook, por exemplo, novo, que ele funcionava, ele já vinha com a placa wireless. Isso. Mas o que eu fazia com o meu desktop, por exemplo, com a minha estação de trabalho que não tinha? Então, tinha outro fabricante que vendia, né, uma caixinha que parecia mais um roteador, acho que você lembra. Você colocava o cabo de rede nele e aí ele convertia para o Wi-Fi. Fazia um cliente, né? Isso, ele virava um cliente ali Wi-Fi. E aí começa a vir os adaptadorzinhos USB. Então, tu tens ali um espaço bem reduzido, né? E aí tu ganha ali uma velocidade maior porque tá ligado direto no barramento da CPU. Entendeu? Né?
Aí depois foi quando eu entrei para essa pausa, né? A Intelbras estava chegando ali no universo GPON, né? Eu participei do primeiro treinamento de GPON interno. Legal. Então, ainda foi um grande salto assim, isso, né? O mercado ainda não estava preparado para isso, mas a Intelbras ela já estava preparando o time para isso aí, né? Em contrapartida também, né? Ali em paralelo, a gente já tinha um bom trabalho, né, forte, e aí você estava dentro desse histórico aqui, que era com a parte de rádios, né? Isso. Então, o 2.4, cara, poluído pra caramba, e todo mundo fazendo... Limitação de canal. Isso. Aí veio os rádios 5 5G. GHz. Aí a Intelbras vai e lança, né, o PC, saudoso, né? o ON, né, 5000. o ON 5000, né, um produto 100% nacional, cara, aquilo dali, eu acho, né, assim, aí é um comentário meu. Conseguiu trazer o provedor para outro patamar, né? É isso aí, comentário meu mesmo. Chegou um produto com preço, a gente tinha um concorrente, cara, né? E era assim, que era 2, 3 vezes o preço, e a Intelbras chegou com um produto com uma qualidade ok, interessante, e com preço lá embaixo. Exato. E então, aí tornou mais fácil a ativação do cliente no provedor, né? Sim, sim. E tu lembra que nessa época, né, o provedor, ele tinha, né, esse cara que já tinha, né, lá de fora, mas o equipamento, ele queimava muito fácil, né, porque era uma outra realidade, era um outro universo. Outro cenário, né? Outro cenário. E ele tinha que ser... provedor, tem que ser técnico. Então, quando a gente chegava, né, nas visitas ou nos treinamentos, eu lembro muito bem que o cara fazia assim, cara, eu tô com 5 caixas desse equipamento, porque depois que eu conheci o ON 5000, eu não tive mais problema. Então, foi bacana, né, poder ter acompanhado isso. E a velocidade. É. O ON 5000, ele agiu muito parecido com a rede UTP pro provedor. Sim, exato. Ele tornou algo, né? Antigamente, para ativar um cliente era, sei lá, R$500, R$300, aí o cara transformou em R$150. Para ativar um cliente, né? Isso aí. Então ele conseguiu ativar e colocar muita gente dentro da rede e aumentar a base dele por conta desse lançamento. Né? E aqui foi fantástico, né? Assim, eu me lembro muito bem, cara, quando a gente fazia algumas visitas aos provedores, né? Que hoje são grandes provedores, outros se unificaram. Foram vendidos, né? Isso, e tal. Exato. E a gente ia, né? Eu falo muito aqui de Macaíba, São Gonçalo do Amarante, muito antes de se ter o aeroporto, né? Justo. Então, eu lembro... Seramirim, né? Eu lembro muito bem de um provedor que o grande plus para ele foi que o cara, ele era bem... Ele fazia muito bem o ajuste fino. Ele ia pro treinamento, vinha pro treinamento da gente e ele sempre ficava ali depois do treinamento. Eu lembro muito, é uma história bem parecida com a de Oscar Schmidt, né? Então terminava o treinamento, ele fazia questão de estar ali junto comigo para aprender um pouquinho do ajuste fino. Entendi. E aí esse cara, ele foi um dos poucos que conseguia ofertar internet para os sítios, fazendas que tinha locais ali, né? mais distantes. Isso. E o cara era top, velho. O cara era top. Eu queria realmente poder um dia visitá-lo novamente, né? Trocar uma ideia diferente novamente, porque ele foi um dos caras que, assim, pelo menos aqui na região, ele focou muito nessa questão do rádio e ajudou muito, né? Porque, pensa, eu vinha uma vez no mês, né? E olhe lá. E olhe lá. Porque algumas vezes tinha algumas demandas, tinha outras coisas. Evento, e ele tava aqui sempre, cara. Entendi. E foi ele quem ajudou muito a desprostituir-se, assim podemos falar, o mercado, né, do provedor. Perfeito, então foi bem bacana, cara. Então é isso aí. Aí, depois disso, teve o GPON, né? Que isso, aí na volta, né? A parte de fibra, que aí tomou a velocidade, cara, né? Quando eu voltei pra Intelbras, velho, a gente já tava ali, GPON, EPON, né? O rádio não se extinguiu, né? Ele saiu do provedor. Ele agregou... Inicialmente você fazendo os pops, né? Alimentando com a rede leva de ali, fibra. Né, pra distância, faz o backbone e dali tu sai com... E depois as ONUs ficando mais baratas, ficando mais acessível, acabou fazendo essa migração. E aí hoje, né? A gente fala de hoje, por exemplo, a Intelbras ela tem um grande foco, né? A Intelbras sempre foi uma das empresas que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Acho que o brasileiro só tem ela, né? Isso. Tem outros de fora, né? Tem outros de fora. E aí o que acontece? Com isso, a gente conseguiu trazer, por exemplo, coisas boas que a gente conseguiu trazer. É que as ONUs elas tivessem a conexão APC, né? Ou seja, insere menos perda na conexão. Perfeito. É uma prática de mercado usar o UPC, mas hoje já se inverteu. Justo. Né? Ninguém fala mais no UPC. Né? O UPC ele continua ali no NOC, né? no data center, ele fica lá. Perfeito. Mas quando você vem aqui para a CPE, na ponta, é isso aí.
Também a gente trouxe a ideia do híbrido. Né? Então, por que o meu cliente ele tem que comprar um ONU EPON e na hora que ele precisa evoluir para o GPON, ele tem que comprar outra? Tem que trocar o dispositivo, né? Isso. O que é que ele faz com essa CPE? Que é onde o provedor mais gasta, pô. Atualização do parque, né? Ele não atualizar a central dele é um custo talvez aí maior, mas é uma única vez. Uma quantidade de assinantes que o cara tem. Exato, cara. Então, assim, a gente trouxe isso para o mercado, né? Tanto que o mercado depois foi lá e começou a copiar, seguir também, né? Não vou usar a palavra copiar porque é algo... Mas foi ali, seguiu a tendência. Viu que estava dando certo e replicou. E a mesma coisa foi com as OLTs. Então, a OLT, todo mundo, não, é chassi e tal. Claro, a OLT chassi, ela apoia muito, né? Tanto, né, que a gente vai falar um pouquinho da parceria Intelbras Fiber Home. Isso. Mas ela agrega muito para quem tem grandes contas. Justo. E a gente disse assim, cara, tu pode ter pizza box, né? Ou seja, tu tens ali descentralizado. Se o equipamento der uma pane, é uma parte só da tua rede. Você não tá pendurando todo mundo lá. Isso, cara. Então, a gente conseguiu fomentar isso. Foi difícil, cara. O trabalho foi gigante, você acompanhou também. Mas aí a gente veio, né, com a parceria com a Intelbras e a Fiber Home. Que, então, para quem não conhece, a Fiber Home eu acredito que deve ser um dos principais fabricantes mundiais. Na verdade, a Fiber Home, né, o nome Fiber Home vem da Casa da Fibra. E é interessante que eu descobri isso agora há pouco, né? Que a Fiber Home ela não nasceu com uma ideia comercial. A Fiber Home ela era uma empresa de pesquisa. E foi ela quem desenvolveu a fibra, né? Não só, né? Tem vários pesquisadores. Entendi. E aí, por isso que quando eles pensaram ali em criar, né, Fiber Home, eles botaram, né, a Casa da Fibra, Fiber Home. Legal. E aí você consegue expandir o leque de produtos e atender do cara pequenininho, que quer a pizza box, e o cara que quer a chassi. Então, hoje... O cara quer uma ONT mais robusta, menos customizada, que você consegue autenticar automaticamente, né, Tiago? Fala um pouquinho sobre isso. Então, hoje, o que a gente tem? Então, hoje a gente já tem o nosso primeiro roteador de acesso, né? Então, com o nosso roteador de acesso, tu consegue já fazer o teu servidor PPPoE, né, para fazer a autenticação. Entendi. Tu consegue construir VPN, né, para os integradores, precisam ali fazer alguns cenários, né? E aí você tem também do outro lado, né, os cabos de fibra. A gente montou uma fábrica, né, Tubarão, né? Lá na cidade de Tubarão, Santa Catarina. E lá a gente produz a nossa fibra e com essa parceria a gente agora tem fibra... Vai aumentar o mix de produtos. Isso. Antes a gente só fazia o cabo drop. Agora a gente vai fazer drop, vai fazer cabo aéreo, né, AS, ASU. Legal. Então a gente aumentou esse leque na parte de cabeamento. Quando a gente vai para a parte de ativos, a gente já vem com ONT, Wi-Fi 6, né? Então a gente já agrega mais isso. A gente já tem uma OLT que já está apta à tecnologia XGS-PON. Então quando a gente fala isso aí, né, 10 gigabits ali, né, daqui a pouco a gente vai estar... Saída, né? Isso aí. Que hoje a gente tem um, né? Hoje a gente tem a 1,5, né, com EPON, e tem no sentido da Downstream 2,5, né, com o GPON. Perfeito. E o XGS-PON ele te eleva 4 vezes. Isso aí. Porque aí vem o 5G, né? A gente também vem o Wi-Fi 6, vem demandas de tráfego maiores, né? E aí, por que é interessante isso? Porque nós fomos a primeira empresa brasileira, né, a participar do projeto do 5G, né? Uma parceria também com a Qualcomm. E aí super deu certo, né? O nosso equipamento, o GX3000, super top, inclusive no MP Connect. A gente usou ele, A gente usou lá. A gente fez um evento lá em Nova Cruz, eu usei também ele lá. Isso, funcionou muito bem. Fantástico, cara. Eu peguei ele, é um roteador 5G, para quem não conhece. E a gente pendurou todos os computadores, fazendo venda, consultando o banco de dados do nosso servidor que estava aqui em Natal, tudo através da rede 5G. E estava no interior, né? Que é um local que é mais crítico, né? Pô, Tiagão, legal essa conversa. Cara. Quê? Essa é a evolução, né? Justamente. Estamos evoluindo. Que bom, assim. Fico muito feliz de você ter topado aí bater esse papo comigo. Eu que lhe agradeço, cara. Satisfação enorme. Uma maneira legal de a gente compartilhar com o nosso público, né? Com a nossa audiência. Sim. A ideia do podcast realmente é essa. É um bate-papo informal, contando um pouco das experiências. Foi massa, não é aquela coisa engessada, né? Sim. Fico feliz demais aí que a gente continue junto aí. Você na Intelbras e a gente cresça cada vez mais.
Quero que você se despeça aí da galera, né? Manda um abraço aí pra a galera de casa, se quiser. Não, vou aproveitar, eu sempre mando ali. Aham. Quando a gente faz a sala dos professores, né? Eu sempre falo lá, mando um cheiro bem grande pra Cauã e pra Malu, né? E claro, pra a nossa rainha, Lilia, que dá aquele apoio, né? Tem gente que diz assim, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Legal. É diferente, cara. Eu A acho família que é base, ao né? lado de um grande homem tem uma excepcional mulher, né? Ao lado, né? Então a gente Perfeito. trabalha ali naquela parceria. Cheiro grande aí. Fico feliz aí. É isso Então, aí, galera, é meu isso aí. Fico muito feliz pelo vocês ficarem até o final do vídeo, né? Aproveito o encerramento aqui do podcast para convidar vocês para o MP Connect, né? Isso. Qual é o dia, Sara? 19 de junho. O local aí vai ser secreto, não sei se já tá nas redes sociais. A gente tá gravando esse episódio dia 26. Vamos ver se já foi divulgado ou não, né? Mas vai ser um evento. Vai ser Tiago vai massa. palestrar. Eli, Se massa, hein? tem Vai muita pra coisa lá, hein? boa. Vai ter Tem muita coisa boa, aí. coisa boa. Obrigado a todos. Até mais, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.